Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão dos Estudos Centrais. Boa Boa tarde, tarde, Pastor António Páscoa. boa tarde. Já perceberam que o cenário hoje aqui, pelo menos para mim, é um bocadinho diferente, mas é necessidade de improvisar. Pois, Mas pronto, o resultado final é o que conta, é o mais claro, importante. claro, Ahm, claro. Também espero não haver aqui nenhuma interrupção derivada destas alergias das primaveras, mas pronto, vamos ver como é que isto corre. Pois, olha, somos os dois. Vamos lá ver como é que isto corre. Vamos ver como é que isto corre. Vamos fazer Exato, o nosso melhor. Vamos fazer o nosso exato, melhor. exato. Bom, então, dar as boas-vindas a quem nos vai ver, Uhum. pedir mais uma vez que partilhem o conteúdo do canal, hum, coloquem também as vossas dúvidas, sugestões, enfim, façam as vossas críticas, estejam à vontade. Isto é um trabalho que nós queremos melhorar, portanto, para melhorar só podemos mesmo estar abertos a sugestões e a críticas, como é evidente. Antes de entrarmos aqui no tema que nos traz hoje, hum, pedi ao pastor António Páscoa para falar para relembrar a questão das aulas presenciais, não é assim? Sim, sim. Então, é só para lembrar que amanhã vamos ter a terceira aula no local habitual. Sérgio, não sei se é possível passar a morada. É possível? É sim, senhor. É? Obrigado. Aqui está, Então, aqui está. ok. Obrigado. Então, nesta direção, e mais uma vez queremos agradecer à Aveiro Creations, à família Vitória, pela simpatia de nos cederem o espaço. Tem sido um tempo agradável. Então, amanhã às 21 horas estaremos lá a falar mais uma vez e estudar acerca da suficiência de Cristo e todos são bem-vindos. Muito Vamos lá, bem, Sérgio. sim, senhor. Aqui está. Faltava pôr o tema por baixo a rolar. Ah, ok. Muito bem, então hoje vamos falar aqui eh, deste tema. Quem me vê a mim vê o Pai. Ahm, e eu gostaria de começar por perguntar exatamente o que é que isto quer dizer. Se calhar é melhor começar assim pelo início, pelo início. O que Sim, é que esta afirmação de Jesus quer dizer, exatamente? exato. Olha, convém contextualizar uh, onde é que, como e porquê Jesus fez esta afirmação. Está no Evangelho de João, capítulo 14. Jesus começou com um discurso que causou algum incómodo aos ouvintes, inclusive até os próprios discípulos. E ele começou por dizer: Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu tinha-vos dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo. Não é? Mas o estranho para os discípulos, e de facto é esta a ênfase no texto, é que Jesus falou de Deus como Pai, coisa que os israelitas não estavam habituados a ouvir. Mais à frente nós podemos até um pouquinho mais pormenorizar acerca deste assunto, mas os israelitas não conheciam Deus como Pai, conheciam como Criador, como Senhor, como o Senhor dos Exércitos, o Deus que guerreia as guerras. Conheciam Deus de várias formas, mas não como Pai. Eles não estavam habituados a ouvir esta linguagem. Então Jesus aparece e não apenas neste texto, mas em vários textos, ele fala do Pai, Pai para aqui, Pai para ali, Pai para lá, o Pai, o Pai. E os discípulos, ouvindo isto, coisa que não estavam habituados, perguntaram: Olha, mostra-nos o Pai. Já que falas do Pai, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E então Jesus, em resposta, diz esta frase que você citou do texto: Estou há tanto tempo convosco e ainda não conhecem o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. E Jesus está a dizer de uma forma clara e inequívoca que a melhor forma de conhecer a Deus é olhar para Jesus. Não há outra forma Podemos dizer, melhor para conhecer a Deus. podemos dizer que esta será, enfim, se não a maior, uma das maiores transformações
que Jesus veio operar com a sua vinda na forma como se vê e como nos podemos relacionar com Deus. Será que Exatamente. estou a dizer? Sim, e isto é muito importante, Sérgio. Porque, por exemplo, eu vou citar a minha própria experiência. Eu, desde pequeno, sempre acreditei em Deus. Mas a ideia que eu tinha de Deus é de um Deus que nos criou e nos abandonou. Foi algures para algum ponto do universo, para Andrómeda ou mais longe até, Andrómeda que é a galáxia mais próxima de nós, ou mais longe até, mas eu olhava à minha volta e via tanto problema, tanta desgraça, tanta miséria, tanta violência, e eu pensava, bem, eu acredito que um Deus nos criou, mas para isto estar assim, ele só nos pode ter abandonado. Não quer saber de nós. Um Deus que nos ignora. E já conheci pessoas, Sérgio, que veem Deus, olham para Deus como um Deus julgador, um Deus que existe para condenar, para nos vigiar, digamos, e para nos condenar e nos castigar ao menor problema, ao menor pecado que nós cometermos. E isto são, de facto, ideias erradas acerca de Deus. E Jesus veio operar esta mudança, como você disse muito bem. E esta mudança pode fazer toda a diferença na nossa vida, principalmente como cristãos. Eu se bem me recordo, e posso estar enganado, mas se bem me recordo, João no capítulo 14, tanto naqueles capítulos 13, mais ou menos 13 para a frente, salvo erro, há ali uma série de instruções que Jesus deixa aos seus discípulos antes de se entregar para ir à cruz. Uhum. Ele fala ali de muita coisa, naturalmente, mas fala muito do relacionamento entre eles. Que será por esse relacionamento que as pessoas conhecerão o amor de Deus, ou que saberão que eu sou o Salvador, etc, etc. Exatamente. A ideia que eu tenho e também daquilo em que eu fui ensinado quando era também criança e jovem, é precisamente de um Deus diferente, ou seja, de um Deus que é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, enfim, alguém que tem todo o poder, mas que não está propriamente, ou pelo menos nunca me foi passada essa informação na altura, não está propriamente interessado num relacionamento individual com as pessoas, ou seja, é alguém que é distante das pessoas. Uhum. Jesus veio trazer essa ponte, digamos assim, ou veio fazer essa ponte, um, para que as pessoas possam ter um relacionamento próximo com o Pai. Veio criar aqui um laço, digamos, mais de proximidade mesmo, vamos dizer assim. Sim, sim. Porque eu tenho a ideia, não sei se isto é certo aquilo que eu acho, porque não confirmei em fontes históricas, mas chamar Deus de Pai era uma coisa que não era muito bem visto, tenho ideia disso, posso estar errado, que não era muito bem visto no meio dos judeus. Era quase não sei se era uma afronta, mas tenho esta ideia. E não sei se me pode também esclarecer sobre isto, mas acho que era assim uma proximidade, era quase um exagero, era um abuso de confiança, vamos dizer assim, pronto, não me ocorre ter melhor. Será que isto era mesmo assim na altura? Olha, principalmente, e o que se sabe com um grau bastante elevado de certeza, é que Deus era desconhecido como Pai. Porque o Pai subentende proximidade, amor, abraço, apoio. E, de facto, os israelitas não tinham esta ideia sobre Deus. Por exemplo, quando Jesus vai a Samaria, numa das vezes que passa em Samaria, os samaritanos não o honram, ignoram-no até. E os discípulos, muito revoltados, disseram para Jesus: Mestre, queres que façamos como Elias, que oremos e que desça fogo do céu e nos consuma a todos? De facto, existia muito esta ideia do Deus julgador. E um Deus que aceitasse esta proximidade como um pai, de facto, também não se vê na mentalidade judaica. E provavelmente achariam até algo de abuso de confiança,
a ultrapassar uma linha divisória, possivelmente, mas de facto Jesus veio desmontar, veio mudar paradigmas e veio desmontar um tipo de crenças que no consciente das pessoas daquele tempo viam Deus como um ser distante. E Jesus veio dizer, olha, o Pai não é distante, Deus não é distante, Ele está tão próximo como um pai pode estar do seu filho que ama. Não é? E, aliás, e Jesus foi mais longe, Sérgio. Deixa-me dizer só isto. Jesus um dia disse assim, se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, mais uma vez aqui o coração do Pai, quanto mais o Pai Celestial vos abençoará, vos dará coisas boas, não é? E de facto foi isso, sim. Então, aqui num plano mais prático, o que é que mudança é que isto veio trazer? Ou seja, os judeus tinham a sua prática religiosa instituída, não é? De acordo com os mandamentos, com os mandamentos não, com a lei de Moisés, com o que nós chamamos o Velho Testamento, enfim, com a Bíblia judaica, vamos dizer assim, pronto. Sim, sim. E com uma série de mandamentos e tradições que já existiam na altura dos diferentes ramos, e portanto, na prática, o que é que Jesus, enfim, incentivou a que mudasse na vida das pessoas com esta revelação, vamos dizer assim? Sim. Olha, na prática, Jesus veio com este tipo de ensino pôr as pessoas à vontade para se chegarem a Deus. Completamente à vontade. Sabendo que não é o Criador, o Deus distante, não é o Senhor que merece ser respeitado e temido. E Deus, de facto, não deixa de ser Criador nem Senhor. Ele de facto é. Mas a grande ênfase nas palavras de Jesus é Pai. E com esta mudança de discurso, Jesus veio dizer, olha, estejam à vontade para se chegarem ao Pai. Quando vocês pecam ou erram, não façam como Adão, que fugiu e se escondeu. Se vocês errarem, se vocês pecarem, não fujam de Deus. Fujam para Deus, porque Ele é Pai. Se vocês tiverem necessidades, vocês sabem ou saberão que o Deus que vocês vão procurar é um Deus que tem coração de Pai e que vai estar pronto para vos abençoar. E Sérgio, há um dia em que Jesus vai mais longe. Porque o Novo Testamento foi escrito maioritariamente em grego. A maioria dos cristãos saberá disto, eventualmente. Mas existem alguns textos que foram usadas palavras em aramaico. E aramaico, de facto, era a língua que Jesus falava e os judeus daquela altura. E Jesus dirigiu-se a Deus como Abba Pai. Abba Pai. E o que é que significa Abba no aramaico? Significa Pai. Mas carrega a ideia de intimidade, relacionamento, amor. Então, a forma mais correta de traduzir do aramaico não é tanto pai, mas é papá ou paizinho. E a grande revelação e aquilo que Jesus quis dizer é: estejam à vontade para se chegarem a Deus. Ele é Pai. Ele vai vos entender, Ele vai amar-vos e vai estar na vossa vida para vos ajudar a ultrapassar as vossas dificuldades e vai estar convosco nos momentos difíceis. Daí a razão... Podia subentender desculpa interromper, podia subentender aqui um aumento da forma das pessoas entenderem como chegar mais perto do Pai, chegarem a Deus como Pai, podia subentender um aumento, vamos dizer assim, das práticas religiosas. Não me parece que era bem isso que Jesus queria. Não. Aliás, não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. Aliás, Jesus, quando ele ensinava, fosse nas sinagogas, fosse no templo, mas a esmagadora maioria do seu tempo era nas ruas, nas casas, junto da população em geral. E Jesus nunca disse
olha, vocês têm que ir à sinagoga fazer isto, vocês é através da prática religiosa que vocês vão encontrar o Pai, ou vão ao templo. Não, o que Jesus dizia, o que ele dava a entender de uma forma muito clara, em qualquer lugar. Nas casas, na rua, nos tanques. Várias vezes Jesus operou até milagres nos tanques, no tanque de Siloé, no tanque de Betesda. Jesus nunca sugeriu, Sérgio, e é tão importante nós frisarmos este aspecto, Jesus nunca sugeriu sequer que o relacionamento com o Pai passe por práticas religiosas. O relacionamento com Deus passa pelo nosso coração, é individual. A tal ponto que Jesus diz assim, queres orar? Fecha-te no teu quarto e ora. E o Pai, que vem ao culto, vai estar lá para ouvir a tua oração. Jesus não disse, queres orar? Vai ao templo. Queres orar? Vai à sinagoga. Ou aqui, ou acolá. Não, queres orar? Queres falar com o Pai? Fecha-te no teu quarto. E é importante desmistificar um bocado esta ideia de que para encontrar Deus eu tenho que ir a um lugar. E nós já falámos várias vezes sobre isto. A mulher samaritana, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e Deus pode e deve ser encontrado em qualquer lugar. Não tem a ver com práticas religiosas, nem com lugares físicos. Jesus deixou isso muito claro. Isso é absolutamente claro, né, na mensagem de Jesus. Claro. Ou seja, do ponto de vista prático, e já referiu aí a questão da oração, nós podermos falar com Deus num lugar em que não está mais ninguém, não é? Num lugar, quer dizer, não tem que ser num lugar específico. Podemos falar, pura e simplesmente, com Deus, não é? Claro. E haverá alguma outra forma de fazer essa aproximação ao Pai sem ser pela oração? Há alguma outra forma de o fazer? Olha, Sérgio, para mim a oração, aliás, e analisando as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz orai sem cessar, o apóstolo Paulo não pode estar a referir-se a nós dobrarmos os joelhos, a fecharmos os olhos, como é habitual, né, e a verbalizar palavras. Paulo não pode estar a referir-se a isso, porque ninguém tem tempo, nem ninguém aguentaria estar 24 sobre 24 horas a orar desta forma típica, que as pessoas conhecem. Para mim, e até nos ensinos de Paulo, eu entendo a oração mais como uma atitude de coração. Uma forma de se relacionar. E desse ponto de vista, eu oro 24 horas por dia. Oro quando estou a trabalhar. Estou a orar neste momento que estou aqui a falar consigo, porque estamos conectados com Deus. Aliás, estamos a falar sobre Ele. Estou a orar quando estou a dormir. Aliás, eu acredito que a minha vida é uma vida de oração incessante, ou seja, 24 horas por dia. E tem aqueles momentos, claro, que verbalizo e que oro de forma audível, mas a maior parte da oração que eu considero passa pela atitude do coração. E quando entendemos as coisas desta maneira, sabemos que isto pode e deve acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não é? Ok. Não, eu, por acaso, foi bom até ter referido isso, porque eu acho que esta é uma dúvida que muitos cristãos têm. O que é o orar sem cessar? Paulo refere isto, não é? O orar sem cessar, de facto, se nós levarmos à letra, e este é impossível. É impossível. Não é humanamente possível. É que nem os monges, nem quem vive uma vida monástica consegue viver assim. Exatamente. É uma atitude. É relacionamento, é coração. E isto funciona quer de forma consciente ou inconsciente. Mesmo quando eu não penso em Deus, eu não ando a pensar em Deus 24 horas por dia. Mas estou conectado a Ele 24 horas por dia. Porque a espiritualidade tem mais a ver com o coração do que com a cabeça. Certo. E mesmo que eu não esteja de forma consciente a pensar em Deus ou com a Bíblia,
no meu espírito, ou seja, espiritualmente, eu estou conectado com Deus. E então isto é vida de oração incessante. E quando entendemos assim, Sérgio, é tão fácil e tão libertador. E diria até que, para complementar isso, que a materialização dessa espiritualidade acaba por ser a nossa atitude no dia a dia. Como é que nós Sem lidamos dúvida, com os outros, como é que lidamos sem com as dúvida. situações. Ainda que, e também fazendo esta ressalva, não está, nenhum de nós está muito longe disso, nenhum de nós é perfeito e, portanto, não vamos fazer sempre as coisas bem. Mas Claro. a nossa atitude e o nosso pensamento é sempre, e a nossa busca deve ser de fazer o melhor para com o próximo e dessa forma, ainda que não estando a pensar numa qualquer recompensa ou qualquer coisa, mas no fundo estamos a tentar agradar a Deus da melhor maneira que conseguirmos. Penso eu, acho que Sim, estou a sim, tentar resumir aqui sim, sim. este pensamento, digamos assim. Claro. Sérgio, e não vale a pena complicar. A religião, por natureza, tende a complicar. Tens que, tens que fazer, tens que ir, tens que praticar, tens que fazer, ou não podes, não fazes, não toques, não podes ir. A religião está baseada neste tipo de atitudes. Quando a espiritualidade, e neste caso o relacionamento com um Deus que é Pai acima de tudo, que é Senhor, que é Criador, que é o autor de todas as coisas, é verdade, mas acima de tudo, e a grande ênfase, é Pai. Pai que eu sei que está lá para mim. Eu sei que nem todas as pessoas terão uma boa referência paterna. Há casos assim. Sim. E eu já ouvi casos de me dizerem, Pastor Páscoa, eu não consigo desenvolver uma ideia boa acerca de Deus como pai, porque eu não tive uma boa experiência com o meu pai. Mas isto agora, para ajudar a compreensão, um bom tio, um bom familiar, se não tem uma boa referência paterna, procure uma boa referência familiar e veja Deus dessa maneira. Ou muito melhor do que esse familiar foi uma referência para si. É exatamente isso. Eu só diria até já em jeito de conclusão, há uma afirmação de Paulo aos Efésios em que ele desafia as pessoas a serem imitadores de Deus. Exatamente. E não deixa de ser interessante nós imitarmos alguém que não vemos, não é? Como é que nós falamos de um Deus que as pessoas não veem e que não temos nada para mostrar? A realidade é essa, não é? Não há aqui, não temos nada no bolso, nada na manga, não é? Pois, A melhor forma, e eu pelo menos entendo isto e também gostaria de deixar no fundo, esta mensagem. Eu acho que a melhor forma das pessoas verem Deus é precisamente através de nós. Vai depender de que Deus é que nós estamos a mostrar, não é? Às pessoas, com a claro. nossa atitude, com a nossa atitude. Ah, Sim, sim. e acho que é muito isto, acho que é muito isto, sinceramente. Sim, apesar de nós não vermos Deus, claro que Deus. Aliás, na Bíblia diz que ninguém veria Deus e continuaria vivo. Sim, exatamente. Nós não teríamos capacidade de continuar vivos depois de uma glória tão intensa. Mas é possível conhecer Deus através de Jesus. Ver a forma como Jesus pensava, como ele agia, como ele lidava com as pessoas, como ele lidava com os problemas. É tão interessante, Sérgio. Jesus era chamado e em tom de crítica, mas não era uma crítica construtiva, era depreciativa e destrutiva, amigo dos publicanos e pecadores. Exatamente, Então exatamente. Deus não odeia os pecadores, Deus é amigo dos publicanos e dos pecadores e das meretrizes, não é? Aliás, o próprio Jesus dizia, a contradizer o pensamento religioso da altura, a dizer que, olha, vocês acham que por serem religiosos vocês têm privilégios no reino de Deus? Em verdade vos digo que as meretrizes, as prostitutas, no caso da linguagem popular, vão à vossa frente no reino dos céus. Era assim que Jesus via. E ele dizia, quem me vê a mim vê o Pai. Então,
O Pai vê como Jesus revelou. Sérgio, e é tão importante isto. Muitas vezes, e eu já tive a oportunidade de ver pessoas a afirmarem e ouvir pessoas a afirmarem o seguinte, que Jesus é o Salvador, mas Jesus veio nos salvar de Deus. Jesus veio nos salvar de um Deus irado. Eu já ouvi isto. Mas Jesus não nos veio salvar de Deus irado. Em alguns contextos faz sentido, faz sim, senhor. Sim, mas isto está completamente errado. Jesus não nos veio salvar de Deus. Aliás, foi Deus que nos amou de tal maneira que enviou Jesus. Jesus não nos veio... Mas veio-nos salvar, desculpe interrompê-lo, mas veio-nos salvar de um Deus que algumas pessoas apresentam. É neste sentido sim, que eu acho mas que faz... Desse Deus eu também quero ser salvo. Pois, exatamente. Desse tipo de Deus eu também quero ser salvo. Não acredito, nem preciso de um Deus assim. O Deus em que eu acredito foi o Deus que me amou de tal maneira que mesmo que eu fosse a única pessoa na face da terra, ele teria enviado Jesus para morrer por mim. O Deus que me ama como pai, que me vê como filho amado, a mim, a si e a qualquer ser humano. Então, Jesus veio nos salvar, na verdade foi de nós próprios, da nossa situação de pecado. Não nos veio salvar de Deus, veio nos salvar de nós próprios, dos nossos erros, da nossa condição pecaminosa, e veio nos dizer, olha, vocês existem na condição de pecado, mas o Pai ama-vos, o Pai recebe-vos como vocês são aceitos, e muitas vezes se fala em aceitar Jesus como Salvador, aceitar Deus, aceitar Jesus. Na verdade foi Deus quem me aceitou. Eu é que tive o privilégio de ser aceito por Deus em Cristo. Não é? Exatamente. É este sistema de crenças que muitas vezes levam as pessoas a sentirem-se longe e com difícil acesso ao coração de Deus, quando é precisamente o contrário. Deus está connosco, Deus ama-nos, Ele é o Abba Pai, Ele é o papá, é o paizinho. Que quando eu falho, ou você, ou quem quer que seja, eu não tenho que ter medo de Deus, nem receio, nem fugir de Deus para me esconder, não. Se eu falho, se eu erro, eu tenho que correr para Deus. Porque o coração de Deus não muda, nem me abandona, se eu não for bem sucedido sempre nos meus comportamentos e na minha vida. Exatamente. Bom, acho que sobre este tema parece-me que temos aqui o assunto mais ou menos arrumado, vamos dizer assim. Não sei se quer concluir, quer acrescentar alguma coisa para concluir, ou se ficamos mesmo assim. Só enfatizar isto, Sérgio. Das pessoas que nos vão ouvir, nós não sabemos o coração das pessoas que vão ouvir esta gravação. Algumas pessoas poderão estar em muito mau estado no seu coração, no seu interior. Às vezes a vida é tão complicada e não nos cabe a nós julgarmos. Se Jesus não julgou e tinha possibilidade de o fazer, quem somos nós para o fazermos? Mas dizer a quem se sente abandonado, maltratado pela vida, ou até que tem um passado do qual não se orgulha, de que se envergonha e que se calhar até já pensou alguma vez, será que há perdão para mim? Será que Deus ainda se interessa por mim depois de tudo isto que eu fiz e vivi? Claro que Deus interessa-se, Deus continua a amar, Deus continua de braços abertos e Deus continua a ser o papá ou o paizinho para essas pessoas. É isso mesmo. Muito bem. Acho que terminamos de uma excelente maneira. Sim. Espero que este pequeno vídeo, eu chamo-lhe pequeno, não é propriamente pequeno para os parâmetros de hoje, mas pronto, que esta nossa conversa, vamos lhe chamar assim, seja esclarecedora e seja enriquecedora e que acima de tudo possa ajudar alguém. Exatamente, esse é o papel principal, poder ajudar alguém. Exatamente. Muito obrigado pelo tempo que vão dispor. Não se esqueçam de partilhar, de ativar as notificações, subscrever o canal e enviarem as vossas sugestões e dúvidas. E estaremos cá na próxima, se Deus quiser. E relembrando também a aula presencial amanhã, Sim, senhora. às 20h30, é isso? Não, às 21 horas. 21 horas, ok. Todos são bem-vindos.
Ok, sim senhor, Pastor Páscoa. Muito obrigado mais uma vez Obrigado e eu. até uma próxima. Até Um uma próxima, abraço, um tá? abraço. Um abraço. Obrigado, obrigado. Deus abençoe.